Muito bem, amigos seguidores do Fala São José, estamos chegando para mais uma edição do nosso Fera do Esporte, sempre trazendo um convidado que vai falar um pouquinho da sua vida voltada aí ao esporte. Comigo na apresentação, meu amigo Alexandre Anequini. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Fernando? Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aí através do YouTube, né? E mais um convidado especial hoje. O nosso convidado de hoje é o Luiz Carlos Pirillo, mais conhecido por Pirillo do Santa Luzia do Galego. Pirillo, seja bem-vindo ao nosso podcast Fera do Esporte. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao Luiz Fernando pelo convite. A gente estamos aqui para esclarecer, falar um pouco sobre a vida da gente no futebol. Alguma coisa também de vida particular, não sei qual vai ser as perguntas, a gente estamos aqui pronto para isso. Pode ficar sossegado que o Alexandre vai te sabatizar. Agradecendo aí o Luiz Roberto nas imagens e agradecendo o Marcinho Viana, o Marcinho Busamolino Viana, que é o nosso editor finalista, que finaliza todo o programa para ficar esse espetáculo de imagens com fotos e tudo, né, aqui. É isso aí, vocês podem ver que as fotos que vão estar passando aqui atrás aqui, que o Pirillo mandou para nós, é o Marcinho que fez a montagem, né, Fernando? Ele que faz a mágica acontecer, né? É isso aí. Então vamos lá, né, Fernando? Vamos começar agradecendo ao nosso patrocinador, né, aqui, que é o nosso amigo o Renato, da RME Construtora. Ela fica na rua João Gonçalves, 465, em São José do Rio Pardo. Telefone 19-3608-1417. Você que vai construir, vai reformar, fale com o pessoal da RME Construtora. Pessoal qualificado, com trabalho responsável, preço justo e entrega no prazo marcado, é o que é o mais importante, né? Repetindo o telefone, 3608-1417. Abraço para o Renato, para todo o pessoal da equipe da RME Construtora. E queremos convidar aí os outros empresários para que patrocinem aqui o Fera do Esporte. Assim a sua marca vai ficar ainda mais conhecida, né? Vamos jogar a sua marca mais longe, vamos falar bem dos empresários, das empresas que temos aqui em São José, né, Alexandre? Muitas empresas, São José do Rio Pardo é um celeiro de grandes empresários, né? É isso aí, Fernando. A gente pede, né, pessoal que quiser patrocinar o nosso Fera do Esporte, que entre em contato com você ou comigo. Pode ligar no telefone 992873962 ou falar com o Luiz Fernando no telefone 992254177 ou então no telefone, no WhatsApp do Fala São José, que o Marcinho vai deixar colocado aí depois durante a transmissão. Vamos lá, Alexandre? Vamos lá, então. Pirillo, inicialmente a gente pede para você se apresentar para o nosso público aí. Como você disse, eu sou Luiz Carlos Pirillo, mais conhecido como Pirillo do Galego, né? Que a gente ficou mais conhecido através do futebol lá no Galego. Mas eu comecei minha trajetória em 77, mais ou menos, na Santa Cecília. Eu nasci na Taquara Branca, depois residi por até 8 anos na Santa Lúcia, onde eu tive um problema de saúde de cistercose, que eu precisei operar a cabeça. Acabei perdendo a visão do lado direito, fiquei com a parte da esquerda, não era perfeita, mas era uma quantidade boa, razoável, que dava para mexer. Sempre fui fã do esporte. Gostaria de poder ter praticado esporte, futebol, qualquer outro tipo de esporte, mas infelizmente não dava. Então, em 77, 78, morando na Santa Cecília, surgiu a oportunidade, eles pediram para mim começar a ajudar eles a marcar jogo. Aí eu fui pegando gosto pela coisa, aí de marcar jogo fui ajudando os caras que tomavam conta. Chegou a vez de eu ficar sozinho, mexendo, e dali começou a trajetória. Da Santa Cecília eu mudei lá pro sítio onde eu moro atualmente, que é do lado do Santa Luzia do Galego. Aí em 91 foi construído o estádio, né? 91 não, acho que foi em 88. Em 91, 92 foi reinaugurado quando fez o alambrado. Aí dali para cá já tive várias passagens aí nos campeonatos, junto com pessoas diferentes. Cada vez que a gente participava era um técnico, era uma comissão, né? E estamos lá batalhando até hoje. Pirillo, mas você ali na Fazenda Santa Cecília, naquela época não tinha esses campeonatos, né? A gente tem hoje a Taça São José, tinha-se o boletim esportivo, naquela época não tinha nada disso, mas tinha vários torneios na época. Chegou a disputar grandes torneios, por exemplo, do Sérgio Ribeiro, que tinha as Miss, o torneio de São Pedro e Santa Lúcia. Conta um pouco pra gente como que era o esporte nessa época que você começou a tomar conta da Santa Cecília. Alexandre, naquela época, como você disse, a atração maior, uma das atrações maiores do futebol
era o torneio do Sérgio Ribeiro, que ficava aquela esperança de chegar o dia, né? Que ficava aquela agonia, aquela esperança. Aí tinha uma associação, como você citou, tinha o concurso de Miss. Ainda eu estava comentando sábado passado agora, a gente estava numa festa aí junto, a Terezinha Palazzo, que foi uma das Misses nossa na época. A gente tinha aquele concurso de Miss que era um negócio também muito esperado, né? Um negócio muito bom. Mas não é... Também tinha um outro evento que se realizava na Santa Lúcia, que chamava-se Torneio de São Pedro. Que naquele tempo o pessoal guardava dia santo. Então na véspera de São Pedro tinha um baile, né, à noite. E no dia tinha o torneio, começava um domingo antes do feriado, do dia santo. Aí depois tinha o baile na véspera e o torneio no domingo. Ali naquele campo da Santa Lúcia, parecia o jardim, a praça da cidade. Ficavam uns monte de cara assim dos lados da estrada, um de um lado do outro, e aquele monte de meninas passeando na estrada para lá e para cá, de um grupinho de 4, 5 garotas. Se você vê, você é bem mais novo, não sei se chegou a alcançar isso, mas se você vê os movimentos que tinha naquela época, na Santa Lúcia, no torneio de São Pedro, era coisa fantástica. Era muita gente, era muito movimento. Então o que a gente fazia de participação mais importante, assim, de mais repercussão, era o torneio de São Pedro e o torneio de Sérgio Ribeiro. E o torneio de Sérgio Ribeiro devagarzinho foi se acabando. Santa Lúcia também, o torneio de São Pedro praticamente foi se acabando, acabou, né? Não tem mais. Não tem mais. Uma pena, né, Pirillo, que, como você disse, não só acabou esses torneios, mas muitos times deixaram de existir, né? Não, então, agora se você for ver esses tempos atrás, eu fiz uma contagem mais ou menos em casa e não marquei em papel, não marquei nada. Mas eu vou te falar uma coisa, você entra aqui na região nossa, mesmo dentro de São José, aqui no nosso município, Itapiratiba, Itubi, Moncoque, coisa, deve ter parado na faixa, sem dúvida, de umas 50 equipes, mais ou menos, que parou de jogar. Lembrando que de primeiro, né, as equipes jogavam aos domingos à tarde 2 times, né, os aspirantes e depois os titulares, fora os jogadores que ficavam no banco de reserva esperando a oportunidade, né, Nequim? O tanto de jogadores, o tanto de equipes que tinham, né? Exatamente, Fernando. Pirillo toma conta hoje do Santa Lúcia do Galego, ele vê a dificuldade que é para manter um time jogando aos domingos à tarde, né, Pirillo? Conta pra gente um pouco a dificuldade que o Santa Lúcia do Galego tem hoje para manter o time, Pirillo. Eu acho que não só o Santa Lúcia do Galego, como todo o pessoal a gente fala todos, mas tem uma mixaria, né, de time jogando. São poucos, né? São pouquíssimos. Então a dificuldade que a gente tem lá, eu acho que tem por aqui. Nós chegou a jogar um dia em Santa Cruz da Prata, lá entre meio Guaranese e Garaí, não sei uns que lugar para lá, com 13 jogadores, pra você ter ideia, para jogar titular e aspirante. Ainda perdemos a estrada, perdemos, né, o sentido da estrada. Nós chegamos lá para jogar às 4 horas da tarde, foi a sorte, que a gente estava com 13 jogadores. E não é só nós. Teve um dia também, quer ver, o último dia que a gente jogou com o Dalmau foi acho que com 15, 16 jogadores lá no Galego. E a dificuldade que está tendo é isso. O nosso time, o dia que a turma resolve todo mundo, nós tem 25, 26 jogadores entre titular e aspirante. Mas já tivemos que jogar com 12, com 13, 14 e jogar os 11, ficar 3, 4 lá parado, depois saía, escolhia os mais de idade que não ia aguentar jogar o titular, colocava aqueles 4 que estavam lá e jogar, e tinha que fazer isso. E sem contar a dificuldade hoje, você acompanha também ainda Santa Lúcia um pouco, você deve saber. As garantias são muito altas. Gente em roda do campo para assistir futebol, torcedor, muitíssimo pouca pessoas. Quando não tem jogador, também não tem torcedor, não tem quase ninguém. Aí você pega, teve garantia lá de um time que veio lá de Biguatinga, parece. R$600 de garantia. Como que você arruma R$600 de lucro num botequinho de campo num domingo à tarde? Não consegue, Pirillo. Não consegue. Você tem que ter outros mecanismos. Você tem que ter outros tipos de coisa. Às vezes quando você sai para jogar, vamos supor, você pega uma garantia fora aí você passa tem que passar no boteco e pagar uma gelada para os caras, porque os caras só ir jogar, vai no carro deles, não cobra nada. Aí sobra alguma quirela, você vai guardando. Que é aquela história de grão em grão, galinha enche o papo.
Aí você guarda um dinheirinho daquela garantia, vai fazendo um montante para... Teve um dia no campo, veio um time também de Poste Caldas, R$400 de garantia, não ia sair no boteco nunca. Aí você tem aquela reserva guardada, onde você acaba de inteirar a garantia, mas a gente está batalhando ele, sabe por quê? Eu falo sempre pro pessoal, se parar, lá nós somos uma equipe, a gente considera uma equipe, é eu, Libinha, o Ney, o Jorge, coisa. Se para o Libinha e ele já não leva jogador. Se para o Jorge já tem umas pessoas que são assim, aperfeiçoadas com ele, gosta do jeito dele, vai. Se ele parar, já para alguém. Se o Ney parar, não tem quem roça campo, não tem quem ajuda a fazer outro tipo de coisa, né? Se eu paro, não tem quem monta bar, não tem... Então, quer dizer, é uma equipe, mas se não tiver uma equipe assim, você não toca não. E a gente toca por quê? Como é que você vai perder um campo daquele do Galego? Você vai parar para perder um campo daquele, fica difícil. Aí você para, não é só a gente que está parado, vai parar um monte de jogador. Não tantos, mas tem uns 10, 15 que são adeptos, né? Joga porque gosta. Pra você ter ideia, o Caetano lá, o Tatá, eu não sei nem quantos anos ele tem. Se você falar para ele, Caetano, né, vai jogar lá, não sei aonde de carro, vai gastar 2 horas de carro, né? Ele tá junto. Não só ele, tem uns 14, 15 aí, que é os que eu te falei. São ponta firme, onde você vai, eles vão junto. Pedro, qual foi, por exemplo, nesse tempo todo lá no Santa Luzia do Galego que você toma conta, qual foi aquele jogo que mais chamou atenção, que deixou o pessoal mais feliz, uma conquista importante de vocês? Olha, nós teve umas conquistas aí que eu te falar. Nós começamos a participar do boletim esportivo, da rádio lá, em 95, primeiro ano. Até a gente tem um uniforme, que ele é guardado com muito carinho até hoje, desde quando começou o time. O antigo proprietário, que hoje é falecido, o senhor José Carlos Galego, né? Ele comprou um uniforme lá, até que bonito, mas é um uniforme diferente, sabe? Aí batizaram o uniforme nosso como roupa de folia de reis. E tá lá guardado, aquilo lá não dá, não vende, não empresta, não faz nada. Porque foi o primeiro uniforme que a gente teve. E a gente foi vice-campeão contra se eu não me engano, contra a Consulta, aqui no Vasco, em 95. Aí, essa época, tava eu, o Marião, o Feijão, mexendo com o futebol lá. Os 2 irmãos que moravam lá no sítio, o Mário Beterraba e o Feijão Gás. Aí, a gente foi vice-campeão. Em 96, nós já conseguimos ser campeão contra o Venerando aqui no Vasco, uma decisão um dia à noite também, se eu não me engano. Ganhamos desde 2-1. Eu lembro até quem veio os gols. Foi o Carlinho, que é irmão do Curu, que jogava, morava lá com a gente, e o Pinguim, tempo que o Pinguim estava no auge dele. E foi as conquistas dos campeonatos boletim aí, tações que a gente teve, que foi os mais emocionantes. Mas um dos mais emocionantes foi em 99. A gente tinha que vencer, tinha que empatar o São José da Barra para ir para a final. Na outra semifinal, Consulta e Santo Teodoro. Passou a Consulta. Aí nós fomos jogar com a Barra. Aí 35 minutos do segundo tempo surgiu um problema lá de extracampo. Aí deu uma paradinha no jogo, a Barra foi lá e no instantinho estava vencendo já de 1-0, foi lá, nossa turma deu uma bobeada, fizeram 2-0. Aí aquele tempo jogava 40 minutos o boletim, e não tinha esse negócio de desconto, coiseira, não, era 40 minutos, deu 40 minutos, acabou o jogo. Aí aos 36 minutos, o João Carlos de Grama jogava com a gente, foi lá e fez um gol, 2-1. Ninguém acreditava naquilo. Nos 38 minutos, que o João Carlos fez o gol, nos 39 mais ou menos, o Jusenil, que jogava com a gente na época, que era meia esquerda, tinha o pé direito só para pegar o bonde. O bonde dele era o esquerdo. Rapaz, ele pegou uma bola dentro da área, naquele gol do Botafogo, do lado fundo, num jogo de corpo ele levou 2 zagueiros, os 2 zagueiros tombou do lado, assim, meio que prendeu, ele voltou com outro pé, com o pé, aí ele voltou pro pé esquerdo, que era o bom, e bateu 2-2. Empatou, o Galego vai para a final, aí vai jogar contra a Consulta. Aí nós fomos na Rivagem, convidamos o Negão,
que é irmão do Mocoquinha. E o cara no banco no primeiro tempo, segundo tempo, o pessoal bravo com Feijão. Você é muito burro, o cara bom de bola tá no banco. Cornetando ele. Cornetando, sempre, né? Sempre só pro técnico, que é o burro. Pôs o cara pra jogar, levou 10 minutos, ele fez 1-0. Daí a Consulta jogava pelo empate. Daí a pouco o João Carlos escapou com uma bola. Do meio do campo, um pouco para frente do meio de campo, ele driblou o último zagueiro, o goleiro saiu, na época era o Jefão que jogava no gol, saiu, ele tocou ela de lado para dar uma drible da vaca, mas ele tocou muito comprido para correr atrás e curta para chegar no gol. Sim. Ela não conseguiu, ela atravessou a linha do gol, encostou na rede, nem balançou a rede. 2-0. Fomos campeão, aí já fomos bicampeão. Foi esses festivais, esses campeonatos aí que os mais emocionantes. E também a gente participou e ganhando bastante torneio. E nós ganhamos a Taça São José da segunda divisão, numa final contra a Fazenda São Paulo. Eu não me lembro o ano, não sei se precisar o ano certinho. Mas também estava com um time bem montado. Aquele tempo a gente tinha mais facilidade, né, de montar time. Você ia da nossa cidade aqui do lado, pegava uns 3, 4 jogadores para reforçar. Se bem que nós teve um time uma vez, e jogou acho que uns 3 anos junto, tinha conjuntos, entendeu? Então você chegava desse campeonato, você pegava 2, 3 jogadores só para dar uma reforçada, mas era o que aconteceu de mais especial foi esse tipo de campeonato mesmo. Lembrando, né, Alexandre, que lá no Santa Luzia do Galego tem um local especialmente feito para ficar os troféus, as conquistas. Realmente, pouquíssimos clubes, né, rurais, né, da nossa cidade também, falam em toda a nossa região, que tem uma sala de troféu igual a do Santa Luzia do Galego. A gente esteve lá recentemente, a gente pode ver, né, querido? Como que vocês montaram lá? Foi ideia sua? Como que foi? Eu não queria deixar, um queria levar para casa, outro queria, resolveram montar a sala? Conta para nós como que foi para montar essa sala. Então, essa sala foi montada pelo seguinte: todos os troféus que a gente ganhava, que a gente era campeão ou vice-campeão, e então o seu Zé Galego, que já falecido, que eu falei que era o antigo proprietário, ele levava na casa dele. Ele tinha um quarto, uma sala lá, especialmente só para guardar os troféus. Aí um dia ele chegou em mim e falou assim: ô Luiz, você não vai ter condição de abrigar tudo aqueles troféus que tem lá em casa. Ele falou assim: e lá em casa já está ficando difícil. Eu vou fazer uma salinha aqui do lado do vestiário do visitante. Falou assim: nós vamos trazer os troféus tudo para cá. Aí foi onde que ele fez aquela salinha lá. Você viu que ele colocou uns espelhos grandão, né? Coisa. E ele acabou levando para lá. Mas lá não tá todos os troféus, não. Lá, inclusive, tá o primeiro que a gente ganhou em 96. Que eu lembro muito bem, a gente estava desfilando com ele no domingo cedo, que a gente veio pegar o troféu e coisa. Aí teve uma pessoa, um esportista, acho que é o Zuli do Vasco. Ele ainda falou pro Marinho, falou: ó, valoriza bem, cuida bem, porque não é fácil ganhar um troféu desse não. Eu vou falar uma coisa pra você, Alexandre, ele não é muito mais menor que você não. Ele não é grandão, então é grande mesmo, Fernando. Ele é grande, é um troféuzão. E então aí o que aconteceu? De ter essa sala lá devido a isso, porque na casa dele estava ficando complicado de guardar, muito, né? Aí levou para lá, mas ali tem muito troféu, já que a gente tem troféu de torneio que a gente vai participar aí, coisa. O último que nós participamos mesmo, ganhamos 2 lá no Ribeirão Santo Antônio. Nós deu um para cada jogador, vai dando, sabe, entendeu? Porque lá a sala tá cheia, coisa. Aí você, para incentivar os caras, você vai dando para alguém. Nós ganhamos Ribeirão Santo Antônio lá em Divinolândia, esses tempos para trás, 2 troféus, um de campeão e um de vice. E a gente vai doando, porque senão já não cabia mais lá. Essas são as histórias aí do Santa Luzia do Galego, o nosso amigo Pirilo. É o podcast Fera do Esporte, oferecimento da RME Construtora. Fica na rua João Gonçalves 465, em São José do Rio Pardo, telefone 19-3608-1417. Se você quiser passar um e-mail para pedir aí um orçamento, o e-mail é rmeconstrucãocivil@hotmail.com. Você que vai construir ou vai reformar, fale com o pessoal da RME Construtora.
é o pessoal qualificado, tem um trabalho responsável, preço justo, entrega no prazo, e é lá do nosso amigo Renatão, né, o Anequini, que confia no nosso trabalho, nós agradecemos, né? Um grande abraço ao Renato, né, que é o nosso primeiro patrocinador aí, a gente conversou com ele, de imediato, né, Fernando, já aceitou ser o nosso patrocinador aqui. Nosso muito obrigado, Renato, que a sua empresa cresça cada vez mais. Pirilo, conta pra gente agora se é que você teve alguma tristeza no meio do esporte. Você teve alguma tristeza esportiva já, Pirilo? Ah, Alexandre, que eu lembro assim de momento, não. Não tive nenhuma tristeza, nada, não aconteceu nada de... Só alegria. Só alegria. A gente ficava e fica muito triste quando você fica sabendo que faleceu algum amigo da gente, futebolista. Você vê, o ano passado mesmo, que eu acho que aconteceu isso, você vê com uma pessoa mais querida, uma pessoa mais simples e humilde, que era o Fro. Quer dizer, sem dúvida. O Fro, a gente vai até, vamos dizer assim, prestar uma homenagem para ele aqui, né, direto aqui do YouTube, do programa de vocês. Você vê, o cara era um esportista nato, jogava muita bola, um cara humilde, um cara simples, e teve uma morte trágica também, se for ver, né? O cara tava num churrasco, foi dar um pulo no açude, pegar uma bola lá, me parece, da criançada que tava brincando, aí não se sabe se foi uma congestão, ele tinha um problema cardíaco, não sabe também se deu algum outro tipo de coisa. Aí quando você fica sabendo de uma história que se foi um amigo da gente esportista, como ele, como os outros aí, muitos outros, aí é um momento de tristeza, mas falar assim, um momento triste mesmo assim, não, no futebol nunca tive, não. Vamos agora, Pirilo, dar um tempinho, o Marcinho vai colocar aí a mensagem do patrocinador, também as nossas redes sociais, nós voltamos daqui a pouco para o Pirilo contar um pouco mais das histórias dele aí no mundo do futebol. Muito bem, amigos do Fera do Esporte, do Fala São José, nós estamos de volta para o segundo bloco da conversa com o nosso amigo Luiz Carlos Pirilo. E nesse intervalo, né, de uma passagem de um bloco para o outro, nós conversávamos com o Pirilo contando aí da sua dificuldade visual, mas mostrando a grande superação que esse homem tem na vida, né? Parabéns, viu, Pirilo? A gente fica feliz de saber aí que, apesar, né, de tudo que você passou, você contou pra gente aqui, desde criança, você falou dos seus sonhos. Como é que você falou nos bastidores aqui, só para o pessoal encurtar a história, né, Kini? Quais são as três coisas que você gostaria de fazer se você estivesse enxergando pelo menos com um olho, com 100%? Jogar futebol, que é o meu hobby, né? O futebol é meu hobby. Você vê que, por eu não podendo jogar, eu procurei ficar infiltrado no meio do futebol, tomando conta, ajudando, arrumando o jogo, esse tipo de coisa. A segunda coisa era dirigir. E a terceira coisa, que eu acho que é uma das mais assim, eu acho muito chique quando eu vejo uma pessoa lendo qualquer coisa, um livro de romance, um jornal, uma revista, seria as três coisas que, sem contar que você ia aproveitar também, né? Ia ver com perfeição a natureza, ver a cor dos pássaros, você ia ver o correr das cachoeiras, as flores, né? A beleza da natureza. Tudo isso ia me encher de alegria, mas a gente tem que viver da maneira que pode, do jeito que Deus quer. Se fosse tudo do jeito que a gente queria, seria uma facilidade, né? O período, quantos por cento, a gente sempre fala nos festivais de boletim esportivo, quantos por cento você enxerga? Olha, quando eu fiz um exame para começar a receber uma ajuda do INSS, o médico que fez o exame naquela época falou que era 15%. Mas naquela época eu creio que seria um pouco mais, que foi em 77 para 78, eu tinha 21, 22 anos. Hoje eu vou te falar uma coisa para você, eu acho que hoje eu não enxergo 10% não. Eu penso que não sei. Porque, olha lá, o meu irmão está sentado do outro lado ali, se eu olhar não vou ver ele, não vejo a roupa, não vejo a cor da roupa, eu vejo só o vulto. Dá para ver que ele tem um vulto ali que ele está sentado.
Mas se eu estiver olhando para frente aqui, se eu levantar devagar e trocar de lugar com ele, eu não sei se é você que está do meu lado, se é ele. Mas tá vendo, pessoal? Tantas pessoas aí têm visão boa, têm pernas boas, têm braços bons e não aproveita nada da vida com coisas boas dentro aqui. Exatamente. E o Pirillo, para vocês verem aí, com toda essa dificuldade, ainda corre atrás do futebol. É um dos maiores incentivadores do esporte da nossa cidade aqui, Pirillo. Parabéns, viu? Obrigado, Alexandre. A gente fica feliz de ouvir de você, do Luiz, do meu xará aqui. É o que eu falei, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um outro tipo de coisa para superar aquele problema que você tem. Porque se a gente fosse, no meu caso, eu sempre falo, se eu for me entregar pelo problema que eu tenho, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês, batendo esse papo legal, né, animado. Eu estaria na minha casa, deitado numa cama ou sentado numa cadeira num quarto qualquer, e eu ia querer que me desse as coisas tudo na minha mão. Água, comida, roupa, alguém ajudar eu. Não, eu só não... Em casa eu faço tudo sozinho, tomo meu banho, faço a minha barba, eu pego minha comida onde está lá no fogão ou na mesa. Eu só não pego roupa porque eu não sei achar onde que minha irmã guarda, mas o resto faço tudo sozinho. E ainda faço bastante coisa. Esse ano mesmo lá na safra de cebola, você não fez a pergunta, mas eu vou te falar. Então o que acontece? O cara tira uma cebola mais assim, com defeito, alguma coisa, levava para o fundo do barracão e eu ficava lá no fundo o dia inteiro selecionando a cebola. Aí você vai falar, mas como? Se você não enxerga, você não vê o defeito? Pelo tato, pela mão. Olha aí que incrível, Fernando, olha aí. Então, isso é uma lição de vida para quem está nos acompanhando aí, viu, gente? Às vezes você que é tudo perfeitinho aí não quer saber trabalhar. E o Pirillo aí com 10, 15% de visão, trabalhando ainda. Parabéns, Pirillo, mais uma vez. E fazendo isso, então eu escolhia pelo tato, como eu te falei, né, para sentir a cebola que tinha que tirar uma casquinha que estava estragada, um machucadinho, alguma coisa. Aí você ia me falar assim, mas você estava trabalhando, estava enchendo o bolso? Não. Trabalhava para ganhar 30, 35 reais por dia. Mas, além de ser uma ajuda financeira não muito grande, mas tinha o passatempo. Eu ficava o dia inteiro focado naquilo lá, não ficava pensando besteira e coisa. Agora, acabou o serviço, o que eu faço? Fico o dia inteiro em casa. Mas eu caminho ali por roda, por todos os lugares ali. Inclusive, tem gente que já falou assim, mas... Falou para amigos meus, falou assim, ele enxerga assim, ó, como é que ele anda para lá e para cá. Mas eu ando com a minha bengalinha, assim, não para... A minha bengalinha é para evitar cachorro, né, alguma coisa. Algum buraco, né? Algum buraco, porque eu conheço lá, agora dia 30, segunda-feira, vamos fazer já 44 anos que a gente mora no mesmo local. Então você sabe onde tem pedra, onde tem buraco, sabe tudo. Mas, é o que eu te falei, a gente tem que ter um pouco de força de vontade e superar os problemas que a gente tem. Porque, como eu te falei, se fosse tudo como a gente queria, você plantava uma árvore no quintal da tua casa, você plantava uma árvore de dinheiro, não precisava você trabalhar. Claro. Né? É. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo, não pode parar não. E mais um exemplo, né? Que o Pirillo não deixou também que os seus problemas o levassem à depressão, porque hoje vivemos num mundo onde a maior doença, Pirillo, você sabe, é a depressão. É terrível quem tem depressão e é terrível de ser curado. E você é uma pessoa, apesar de tudo, se mostra pra gente ver no seu semblante, uma pessoa feliz, né? Independentemente da situação, né? Isso é importante. Eu tive uma pequena depressãozinha quando eu me separei, que eu achei que a minha ex-esposa era a única mulher do mundo. Mas, tirando disso, graças a Deus, nunca tive problema. É que nem você falou, que nem eu falo, não dá para mim enxergar, por exemplo, eu adoro música, ouvir música, eu adoro ver falar de esporte. Então, às vezes, raramente eu fico na sala vendo a Renata, lá vendo não, né, escutando, que não dá para ver. Então eu fico lá ouvindo a Renata ou o Neto e coisa, mas o meu hobby maior mesmo é rádio. Então eu fico ouvindo rádio, às vezes programa de televisão de esporte só e tudo, porque é minha distração também, que me ajuda muito. Pirillo, falando em esporte, você falou agora, você gosta de acompanhar, você torce por algum time? Não é o Flamengo, né, Pirillo? Meu pai me deixou uma herança triste. Eu sou corintiano. Foi seu pai que incentivou você a torcer pro Corinthians, Pirillo? Não é que quando eu comecei a gostar de futebol, entendeu?
Aí meu pai era corintiano, né? Eu falei, vou seguir ele. E o Corinthians, esse Corinthians esse ano tá numa draga danada. Tá, o Corinthians tá quase indo pro buraco, viu? Aí não. Eu vou te contar uma piada rapidinho do corintiano, então. Você pelo jeito é flamenguista, não, Alexandre? Eu sou palmeirense. Tá. Eu sou Flamengo, né, querido? Chegou 3 caras num açougue. Aí um palmeirista chegou e falou assim, o senhor tem filé mignon? Tenho, então me dá 10 quilos. Aí chegou um São Paulino, o senhor tem picanha? Tenho, me vê 10 quilos. Aí chegou o corintiano, meu amigo. O senhor tem 2 braços? Tem, então levante que é um assalto. Cirilo, mas vamos falar um pouco agora do que você... um evento, né, na nossa cidade que é elaborado, organizado pelo Boletim Esportivo através do Paulo Sérgio Rodrigues, o Paulão da Rádio. Um grande abraço, Paulão. E que você é um dos pioneiros junto com ele, né, desde que começou o Festival Boletim Esportivo. Você está trabalhando e sempre ajudou nas grandes arrecadações, né? E também a realização de uma etapa no Santa Luzia do Galego. Conta pra gente como que é a história do Luiz Carlos Pirillo e também do Santa Luzia do Galego nesses festivais Boletim Esportivo. Então, Alexandre, eu não me lembro, assim, a data exata de quando começou, mas nós começamos, se eu não me engano, na Nestlé. Acho que o primeiro festival foi coisa de... não lembro se foi 400 ou 700 quilos que a gente arrecadou. Assim, as equipes todas, né? Aí na época eu comecei também lá a ajudar e começamos a participar, mas sem muito entusiasmo, sabe? Porque parecia que não era um negócio que ia vingar, não. Mas depois aquilo foi crescendo gradativamente, foi crescendo, para chegar no patamar que chegou foi o segundo ano agora que nós temos depois do... O primeiro ano depois da pandemia. Primeiro, né? Primeiro ano depois da pandemia. Então, o último ano que nós fizemos antes da pandemia, eu me lembro que foi arrecadado 32 toneladas. 32 toneladas. E bastante alimento, hein, Pedro? Bastante alimento. Fernando? Nossa Senhora. Aí o que aconteceu? Esse ano, a expectativa da gente, ainda falei pro Paulão, pro pessoal que participa, eu falei, gente, do jeito que passou a pandemia, a crise que tá, né? Que a gente depende muito também de empresário, né? Claro, sem dúvida. Vamos supor, tem pessoas que colaboram aí com um pacote de arroz, ou de açúcar, ou alguma coisa em óleo, de soja, essas coisas, mas a parte mais grossa vem dos empresários, não adianta. Então, a gente falou assim, a meta da gente falou assim, se nós chegar umas 15, 16 toneladas esse ano, que foi depois da pandemia, tá muito bom. Não, nós chegamos a 22 toneladas de novo. 22 toneladas. Então, e com menos equipes, né, Pedro? Com bem menos equipes, menos etapas. Isso. E que eu falei, pela crise que a gente pode dizer que não, mas tá, né? A coisa não tá muito fácil, não. E depois da pandemia, eu acho que até chegou numa quantia razoável. Uma quantidade muito grande, né? Porque eu vi esse tempo atrás uma arrecadação da EPTV, parece que foi coisa de 6 ou 8 toneladas. Então, o EPTV que é da Rede Globo, né? Que é da Rede Globo, arrecadar um negócio assim, a gente... E você estava falando, e a gente vamos voltar mais ou menos naquele tipo de assunto, é uma coisa que eu faço por prazer mesmo de fazer, sabe? Aí tem gente que fala assim, você não tem vergonha de ir de porta em porta de empresário, ou de alguma coisa pedir as coisas assim? Fala, não é para mim, né? Fala, estou pedindo para o próximo que está necessitado. Falei, se fosse para mim também, eu teria menos vergonha ainda. Eu ia lá e falava, estou passando dificuldade, estou passando necessidade, eu preciso de comer, não tem como, dá para o senhor me ajudar? Dá, tá bom. Mas não é para mim, eu estou fazendo isso, né? Pelo próximo. Aí, nessa hora também, eu tenho que reforçar o que eu falo sempre nas entrevistas do boletim. Por causa do meu problema, tenho que agradecer quem me ajuda. Tem meu irmão que está aqui comigo hoje do meu lado ali, o Paulo. Ele vai nas portas comigo dos empresários. Ele vai só para me guiar, né? Para enfiar o dentro da empresa. Aí quando chega lá, já o cara... A maioria dos lugares, se você ter ideia, eu não vou citar nome, mas a maioria das empresas que eu chego, eu entro assim, já falo assim, eu ia buscar a doação, né? Vem. Aí já pego o dinheiro, já me entrego. A maioria é assim, os outros mandam eu pegar no mercado, já deixa a ordem expressa lá para mim passar e pegar
no mercado a mercadoria que seja, a quantidade. E a gente corre atrás e chega onde chegou, né? Perilo, e você levou algum não? Alguma pessoa que você chegou a pedir alimento, falou, não vou te dar alimento, eu não sei para onde que vai, o que vocês estão fazendo com isso? Já chegou a acontecer com você ou não? Já. Aconteceu comigo este ano passado. Aí eu fui numa empresa e o cara todo ano ele me doava. Ele falou, Perilo, esse ano eu não vou te doar, porque eu já estou ajudando umas famílias pobres, eu dou cesta básica, faço por mês e tal. Falei, não, então você está no caminho certo, você nem deve, né? Não precisa nem ficar constrangido. Você está certo, falei, eu tenho mais é que te agradecer por você estar fazendo isso. Agora eu levei um não de uma pessoa uma vez, nunca mais voltei lá. Ele, não sei se ele vai assistir a programação de vocês, ele vai ver. Ele também, não sei se ele vai lembrar o que ele me falou. Eu cheguei na empresa dele e falei para ele assim, fulano, olha, nós estamos fazendo a campanha do boletim e tal, você pode colaborar com alguma coisa? Sabe o que ele falou para mim? Ele disse para mim assim, eu não vou doar nada. Ele falou, porque isso aí de vocês não é uma ajuda que vocês estão dando assim, vocês querem ajudar por ajudar. Isso aí é uma competição. Vocês querem competir um com o outro, ver quem é que ganha mais. Aí eu falei, meu amigo, ninguém está com essa mentalidade de pensar dessa maneira. Mas já que você está falando, seria bom que fosse uma competição. Falei, porque cada um ia querer arrecadar mais que o outro, o montante ia ser muito maior. Claro, sem dúvida. E o propósito é o mesmo, né? Lógico. São as entidades essenciais da nossa cidade. Então, mas é o que eu falei para ele. Eu falei, se a coisa fosse da maneira que você está pensando, eu queria arrecadar 1.000, o outro queria arrecadar 1.500 para falar, eu arrecadei mais que o Perilo. O outro lá na frente, quero arrecadar mais que esse de 1.500. Quer dizer, ia virar vamos dizer assim, uma guerra em prol do bem. Aí ao invés de 30 toneladas, teria 60. Aí que tá. Então eu acho que ele foi muito infeliz na declaração que ele deu e tudo. Ele não é obrigado a ajudar, mas também não precisa falar besteira, né? O Perilo, você estava falando aqui que o Paulo é seus braços, seus olhos. Fala um pouquinho do Paulo, tá quietinho ali, não falou nada. Fala um pouquinho do Paulo, dos seus familiares. É importante saber que o Paulo também te ajuda em toda essa trajetória. Parabéns, viu, Paulo, por essa abnegação aí, ajudar. Se quiser falar um pouquinho, aparecer aqui, fica à vontade, viu? O Paulo é o seguinte, né? A família inteira, graças a Deus, mesmo que eu falei que eu me viro sozinho, cuido, eles são muito gentil, são cuidadosos, sabe? Me ajuda muito. É o fato também de a gente viver mais ou menos por causa da família que a gente tem, né? E o Paulo não é só no boletim, não, nas arrecadações. Quando eu estou lá em casa, eu tenho meu carro, que está aí comigo, mas como eu não dirijo, eu ligo para ele, ele vai na moto dele, pega o carro, vem na espica a cidade, faz o que tem que fazer, me leva de volta depois. Até judio um pouco dele, porque ele trabalha à noite. Coisa de dia ele precisa dormir, eu dou uma judiada dele, mas faz parte. Mas tua família é nova, se você está com 15 anos, o Paulo está com uns 12 mais ou menos. O Paulo? É. O Paulo acho que tem. Não, ele tem menos. Tem menos, né? eu tô com 15, mas 15,5 4 vezes. Fernando, e o Perilo, né? O Perilo, com toda essa dificuldade, ele é devoto da Nossa Senhora Aparecida, né, Perilo? Todo ano vai para Aparecida, o Paulo também. Eles fazem romarias, né, para Aparecida do Norte. Faz muito tempo já, Perilo? Faz 25 anos. 25 anos já fazendo romaria para Aparecida do Norte. Parabéns, hein, Perilo? Obrigado, então. Agora, dia 9, inclusive, de fevereiro, a gente vai para lá, se Deus quiser. A gente foi esse ano de 2023 no Carnaval, na sexta, e a gente achou legal o movimento no Carnaval lá. Não tem muito movimento, tem nada, fica bem mais tranquilo. Então a gente vai voltar esse ano, no ano que vem, também no sexta de Carnaval, que cai dia 9. E a cidade de Aparecida, todos sabem, né? É um encontro dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. É uma das maiores catedrais do mundo, né? Que abriga aí muitos fiéis e muitas pessoas como o Perilo saem de suas cidades e vão até lá fazer as suas romarias, pagar aí as suas promessas. O Anequino está sempre lá agradecendo pelo fato do Flamengo não cair, né? Todo ano ele vai lá. Então, todo ano eu vou. Esse ano eu fui já 2 vezes, né? Eu fui em janeiro e fui em março de moto e já está marcado, né? Nós vamos, se Deus quiser, dia 20 de
janeiro de novo, se Deus quiser, nós estaremos lá na Aparecida do Norte, dia 20 de janeiro. Pirilo, mas vamos lá, então, voltando aqui ao lado do futebol, como que você vê o futebol hoje da nossa cidade aqui? Não só o futebol, mas o esporte de uma maneira geral. Alexandre, eu acho que o nosso esporte, de uma maneira geral, tanto faz o urbano como o rural, o futebol, os outros esportes aqui da cidade, isso ainda só não morreu por causa de pessoas que têm como, não sei, vamos dizer assim, o Paulo da rádio, Paulão da rádio, você que está infiltrado agora, o Luiz Fernando também está infiltrado, só está na UTI o nosso esporte, eu acredito. E só não morreu ainda por causa de ter essas pessoas que ainda estão batalhando e correndo atrás. Porque se não tivesse tipo um Paulão da rádio, não tivesse um Alexandre Anequini, um Luiz Fernando que corre atrás, que nem vocês estão fazendo, não teria mais nada. Nós estamos com o futebol, eu falo sempre pensando, está na UTI, está indo, está quase. Mas enquanto... Você falou, a gente tem procurado, né, ajudar da nossa maneira, né, transmitindo alguns eventos, transmitindo finais de campeonatos, agora com esse projeto do Fera do Esporte, para que as pessoas contem um pouquinho da sua história futebolística, para que você falou, para não deixar essa chama apagada, né? Por exemplo, vocês que estão nos acompanhando aí, todas essas fotos aí que vocês viram do Luiz Carlos Pereira que passou aqui, vocês verem lá no campo do Santa Luzia do Galego, no campo do Botafogo, o Pirilo arrecadando esses alimentos, né? Realmente, Pirilo tem uma grande história, mais de 30, 40 fotos foram passadas aqui, e o Marcinho colocou pra gente, fez a nossa edição, né Fernando? Aí. E, Pirilo, você acredita que, por exemplo, hoje nós temos muitas equipes que estão jogando um misto, né? Então, a tendência do esporte futuramente parece que vai ser isso, né? Tem uma equipe só. Olha, até me dói assim, o coração de falar sobre isso, porque é que eu te falei, o meu hobby é o futebol, apesar de não poder jogar. O meu lazer de domingo à tarde é o futebol de domingo à tarde, mas o que você estava falando, que eu te falei agora no início, deve ter parado. Uma hora que eu estiver em casa com calma, eu vou pedir para alguém escrever, eu vou falar os times que eu conheci, que parou, eu vou mandar a relação para você, Alexandre. E nós paramos mais de 50 times, do jeito que vai indo, não vai continuar muito longe, que é aquilo que a gente estava falando, às vezes a dificuldade de jogador, ou quando não é a dificuldade de jogador, é a dificuldade financeira que você tem que dar garantia, entendeu? Então eu acho que é o que você falou. A tendência vai ser o futebol misto de sábado à tarde e de domingo de manhã. Mas ainda tem aquela pequena leva de jogadores que preferem jogar domingo à tarde depois do almoço. Enquanto tiver essa pequena porcentagem de jogador que pensa assim, ainda vai continuar o futebol no domingo à tarde, mas a hora que acabar esses... Então você que é jovem, que gosta de futebol, procure as equipes ainda, né? Que tem muitas equipes. Tem várias equipes ainda em atualidade na nossa região. E se de repente você tem vontade de montar um time aí do seu bairro, de repente dá para começar a competir e dá para de repente chegar a ser campeão de competições importantes, né? É isso aí. Fernando, como a hora passa muito rápido aqui, né? Vamos falar mais uma vez do nosso patrocinador aí. Você quer falar dessa vez ou eu falo? Não, fica à vontade, Fernando. Vamos lá, então. Com você aí. Vamos agradecer mais uma vez o Renato, lá da RME Construtora. Foi uma pessoa pedindo que nós já chegamos no primeiro dia, apresentou o projeto para ele. Na hora ele já aceitou nos patrocinar. Isso é bacana, pessoas como ele que faz com que a gente se esforce para levar o programa cada vez mais, né? Que nossa intenção é melhorar cada dia mais. A RME Construtora fica na rua João Gonçalves, 465, aqui em São José do Rio Pardo, mas atende toda a região. O telefone é o 19-3608-1417. Você vai construir ou reformar, fale com o pessoal da RME Construtora. Pessoal qualificado, com trabalho responsável, preço justo e o mais importante, né, Niquinho? O pessoal entrega no prazo. Exatamente. Pirilo, eu gostaria de mandar um abraço, né, para todo o pessoal lá do Santa Luzia do Galego, o Alcil, o Mauro, o Nibinha, que foi nosso entrevistado semana passada, o Ney, enfim, o Caetano, o Muranga, que apita jogo, a todos os jogadores e torcedores lá do Santa Luzia do Galego. Eu estive lá recentemente agora, fomos muito bem tratados lá. Parabéns, viu, Pirilo?
Alexandre, agradecer a você, o Luiz Fernando, pela oportunidade, né, de contar um pouco da história da gente. Às vezes fica alguma coisa para trás, mas... E também cumprimentar o patrocinador de vocês, porque no nome comum é o Renato Carneiro. Renato Carneiro. Isso. Conheci o Renato Carneiro quando morou no Fazenda Virador, era moleque. Conheci ele faz muitos anos. Pessoa excelente mesmo. Eu vou mandar um abração para ele. E o Renato já está convidado para jogar no nosso time agora no final do ano, Pereira. Né? Nós já, né, Fernando? Nós não vamos falar ainda pro pessoal aí, mas nós já estamos montando a nossa equipe do Fala São José. Nós vamos fazer um jogo, né? A gente não sabe ainda como que vamos fazer, se vai ser no Vasco, onde vai ser feito o jogo. E nós vamos fazer um jogo Amigos do Fala São José. E quem vai tomar conta? Luiz Carlos Pirillo, Fernando. E eu já tô convidando um monte de jogadores de mais de 45. Tá certo, é de 45 anos pra cima. Por falar em falar, você não falou do sorteio. Ah, é verdade. Você que está nos acompanhando aí, que está nos assistindo aí, gente, deixe seu comentário, deixe aí acione o sininho, né, Fernando? Inscreva-se no nosso canal e deixe seu comentário, que em dezembro nós vamos estar sorteando uma camisa igual essa que nós estamos hoje aqui, ó. Eu, Luiz Fernando, a camisa nossa do Fala São José, do Fala São José Podcast, tá? Essa camisa que nós estamos usando, eu e o Fernando aqui, nós vamos estar sorteando uma para você que está nos acompanhando aí. E como o tempo passa muito rápido, Fernando, nós vamos ter que fazer a pergunta-chave, né? É aquela pergunta-chave que não pode faltar para nenhum dos nossos convidados. E eu dou a você a honra de fazê-la. Obrigado, Fernando. Pirillo, por que o Luiz Carlos Pirillo se considera um fera do esporte, Pirillo? Por que você se acha um fera do esporte? Alexandre, eu acho que por tudo que a gente já fez, né, pelo esporte de São José, pelo Santa Cecília que comecei lá, pelo Santa Luzia do Galego, e por tudo que a gente já fez, é que eu falei, a gente às vezes deixou de fazer alguma coisa, mas não foi vontade da gente. O que a gente pôde fazer, a gente fez de coração, fez com amor pelo esporte. É por isso que a gente se sente uma fera do esporte. Esse foi um bate-papo descontraído com uma pessoa que tem uma superação de vida muito grande, Luiz Carlos Pirillo. Pirillo, que Deus te conserve assim, que já você tem fé em Nossa Senhora, que ela lhe proteja você, a sua família, o Paulo, que está sempre com você, e que você nunca perca isso que você tem em você. É essa disponibilidade, essa disposição, essa alegria, apesar de todas as dificuldades. Parabéns a você, viu? Obrigado, Luiz Fernando, pelas palavras. Obrigado, Alexandre, o Marcinho. E uma coisa que eu sempre rogo e peço para Deus é isso que você falou. Eu quero continuar vivendo da maneira que eu vivo. E é o que eu te falei, tem que ter um pouco de força de vontade, senão não vai. Mas a gente vai, se Deus quiser. Vambora daqui? Vambora, Fernando. Agradecendo o Luiz Roberto hoje que esteve aí nas imagens, né? A cara dele, o naquele dia ali. É isso aí, palmeirense, né? Ganhou. É isso aí. Então vamos embora, Fernando. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação e até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.